Dizem que meu povo é alegre e pacífico. Eu digo que meu povo é uma grande força insultada. Dizem que meu povo aprendeu com as argilas e os bons senhores de engenho a conhecer seu lugar. Eu digo que meu povo deve ser respeitado com qualquer ânsia desconhecida da natureza. E se não avistar você por perto, pensarei que você anda na farra. E inventarei uma canção discreta para você, à maneira de Neruda. E a canção falará, embora muda, pois sei que existe um céu para os poetas. Fomos feitos para além da vida, pequena, e porque pequena, anunciada. Fomos feitos para o clamor do que não sabemos, para ouvir o som das flores, graças às abelhas, no murmúrio e no anúncio do seu mel. Porque estou trancado aqui, eu não sei. Não tenho nada a dizer e, assim sendo, concluo, respeitosamente seu, João Cler. Escrevo sobre o que dói em mim e me perturba o sono. Esses cachorros soltos pelos sertões da alma, revolvendo monturos e fitando na lua seu olhar luminoso. Tudo que retive dos que me guardaram foram minhas vinhas, meus amores raros. Minha noite insone, minha noite imune, minha face exangue, que a meu Deus me une. Recife, cidade pantera, fera de lata e latão, gume de foice, severa esfera de ferro, ferrão. Recife, cidade minério, rios, vento, luz e chão, poço escavado no aéreo areal da imaginação. Ó íntima das águas, que teus rios levem findas madrugadas e meus restos de enfado e desesperanças para o mar, para o alto mar. O resto, saber é fácil. Sem precisar eu dizer, o homem comprou a roça que eu não queria vender, e como havia comprado quase de graça, contudo, o meu trabalho perdido, jogou-se dono de tudo. Existe uma parte de mim onde ninguém chegou ainda. E o desespero sempre faz que a gente precise acreditar em tudo. Estou ficando cada vez mais com medo desse sentimento súbito. Apanho um cano de ferro e carrego na mão direita, só para ela pensar que atendi o seu pensamento de usar a mão direita. Na verdade, não estou aceitando coisa alguma, é só fingimento. Assim, fingindo, assoviando, ó. Oh, 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 oh. Hey man, a vida é feita de pedaços do céu. Hey man, pobre de quem não teve o seu. Como qualquer calamidade, né? A poesia não avisa quando chega, né? Entendeu? Não conheço os pontos cardeais. Nasci sem os pontos cardeais. Vivo sem os pontos cardeais. E morro sem os pontos cardeais. É como quem pega, por exemplo, uma doença maligna. Aí não tem salvação, né? É uma afecção da alma. Aí já viu como é o negócio. Você não escolhe. Eu quero ser poeta. É a mesma coisa, eu quero ser músico. O cara não é, né? A coisa não é. O cara não escolhe nada. Ninguém escolhe nascer, escolhe. Você não escolhe a cor dos seus olhos, nem do seu cabelo, nem do seu tamanho, nem a sua cor. Você não escolhe nem seu nome. Já está escolhido. Gosto da noite, pois é como a cantoria. Só filha depois que o dia acende seu candeeiro. Canto na noite, mas enquanto o sol demora,
eu acendo a minha aurora com o sol do meu pandeiro. Então a poesia escolhe a gente. Eu não escolho escrever em inglês ou em português. Nem escolho deixar de escrever. De repente eu passo, por mais que eu queira, eu posso passar meses, até um ano, sem escrever uma linha. E de repente começo a escrever. A casa se postava a sotavento, de onde eu bebi um mar de azul intenso. Era um barco ancorado em calmaria. Meu pai, o capitão. Eu, bom grumete. Um livrinho de Rainer Maria Rilke, poeta alemão, que são Cartas a um Jovem Poeta, em que ele diz: a primeira coisa para você saber se você é de fato um poeta é você tentar deixar de escrever e não conseguir. No livro das técnicas, você aprende que a poesia não é mais coisa bucólica, mas arame e silêncio. Que você é um mecânico eixo sob e intermundo, e se você se desintegra, o caos revela tudo. Sobretudo que o tudo é verdade que interroga, a palavra está muda e a resposta é a derrota. Eu me danei a escrever. Escrever é uma danação, entende? E tem até quem não acredita quando eu digo isso. Isso não é uma espécie de charme, uma coisa assim, mas é uma danação. Eu prefiro não escrever. Toda lembrança que me procura corta caminho através da chuva. Se escreve porque se lê. Basicamente, talvez seja isso. Entende? Você lê e aquilo como que contamina. Quando eu escrevo um poema que eu vejo que ele está bem realizado, é como se eu tivesse tomado uma droga, né? Eu fico assim, em estado de alfa, né? Não existe nada planejado na minha vida em termos de escrever. Eu escrevo quando dá vontade e em qualquer lugar. Atravessaremos o novo e o antigo. E quando chegarmos ao cais, fundado de intemporal, eu te darei minha mão como te dei meus versos e proclamarei ante as planícies reveladas do ar: aqui é meu universo. É preciso que haja um motivo na minha vida para existir um poema. Penso que a poesia, nesse caso, seria algo extremamente essencial, exatamente para fazer extravasar essa questão da sensibilidade. Eu publico pouco, até porque escrevo pouco. Eu sou mais leitor do que escrevinhador de versos, não é? O oceano de areia sem oásis, onde nós fomos velhos beduínos, cavaleiros dos sonhos de meninos. Mas qual o caminho que conduz à verdade? Aquele mesmo que conduz entre camélias ao regato. Eu aprendi que não existe inspiração. Existe uma coisa chamada eclosão. Quando a inspiração vem de fora para dentro, a eclosão vai de dentro para fora. E eu que fico o dia inteiro procurando onde é que você anda, minha filha. Bem que podia ter me avisado. Foi quando franziu a testa pela primeira vez. Porque escrever não é romântico. Eu costumo dizer que eu sou romantista, mas não sou romântico. Acho que há vários caminhos para você escrever. Um é esse, né, das obsessões, das alucinações, dos sonhos, né, das provocações, dos desafios, das grandes iras, dos grandes romances. Falarão meus poemas pelas ruas, de cor, como receita de viver. Dirão que fui um mar misterioso, onde quem navegou nunca esqueceu. E o outro caminho é um caminho mais sóbrio, né? Em que as pessoas são mais metódicas, mas que se chega também a um efeito extraordinário. Eu sempre escrevi muito assim, de vez. Aí depois eu trabalho a impressão que eu tenho é que se eu não correr,
Está entendendo? Eu não retomo. A coisa que eu mais queria fazer na vida era um soneto bem direitinho. E aconteceu, de fato, uma coisa meio mágica. Minha mãe não sabia nem eu que outro e bem melhor destino teria sido ter ficado para sempre menino. Neste estado, em relação à grande arte, o pintor não largou a figura, o músico não largou a melodia e o poeta não largou o verso. Para as vanguardas que trocaram a estrutura métrica pela geométrica, eu que pratico o verso, sou um ultrapassado poeta discursivo. Na minha turma havia um poeta chamado Alberto da Cunha Melo, que sentava lá atrás. Aí ele chegou para mim, quando terminou a aula, disse: rapaz, você escreve poesia, você gosta de literatura? Eu disse: gosto. E eu disse para ele: olha, rapaz, eu conheço um cara também, um cara que também gosta muito de poesia e gosta de escrever e tal, é o Jaci Bezerra, que é vizinho meu. Aí ele disse: poxa, rapaz, então me apresenta ele. O Alberto Cunha Melo e o Domingos Alexandre e o José Luiz de Almeida Melo, todos eles já dominavam muito essa coisa da métrica, do soneto, aquele negócio todo. E eu apanhava muito. A sede, na realidade, o local onde a gente se reunia, era na grande mesa da sala de estar do pai de Alberto, o nosso saudoso professor Benedito Cunha Melo, que foi, na realidade, quem desenvolveu em todos nós aquela vocação e aquele desejo em poesia. O Alberto era um pouco mais avançado, né, que ele sempre foi mais pesquisador do que a gente. Eu mesmo considero o Alberto que era o nosso mestre, né? O Jaci me levou para conhecer o Alberto e nós então combinamos que nos encontraríamos, eu, o Jaci, o Domingos Alexandre e José Luiz de Almeida Melo, na Biblioteca Pública de Afogados. Nós passamos anos se encontrando ali, todo sábado, invariavelmente estávamos lá, conversando, tirando livros emprestados, conversando sobre literatura, essa coisa toda. Essa união da gente ficou muito forte, muito sólida. Discutíamos literatura ardorosamente, escrevemos os primeiros versos, os primeiros poemas, as primeiras crônicas. Houve, então, a necessidade de um jornal, Dia Virá. A voz livre do estudante de Jaboatão, despertando a justiça. Esse era o slogan do jornal. Dia Virá, né? Que era aquela coisa da expectativa do socialismo, né? Naquele tempo havia aquela expectativa e todo mundo era um pouco comunista, né? Acho que aprendi bastante com essa gente, inclusive a lidar com alguns valores formais que eu, por exemplo, rima e métrica, que eu não conhecia bem, eu escrevi em verso livre. Uma das coisas que a gente defendia na época era o anonimato, para se ter liberdade. Porque se divulgado o nome, essa já trazia um comprometimento que se perdia a liberdade ao escrever, né?
E aí a gente resolveu que iríamos fazer uma carta, não é? E assinar todo mundo, o Zé Luiz, eu, o Alexandre, o Alberto, naturalmente, para mandar para o César. Eu era o encarregado do suplemento literário, das páginas literárias do jornal naquela época, viu? Fui para um bar que tinha na esquina do diário. Aí eu digo, eu vou entregar isso mesmo. Aí fui lá e levei para o assessorista do diário. Eu cheguei assim, disse, rapaz, você conhece o César Leal? Aí ele disse, conheço. Você pode me entregar esse envelope? Era um envelope grande, né? Porque era a coroa de soneto dobrada ali. Eu abri aquele, pesado que era muita coisa, eram 15 sonetos de um autor que para mim era anônimo. Anônimo porque o nome era Jaci Bezerra, eu não sabia se era homem ou mulher, viu? Deixei o coração batendo, aquela coisa toda disparada, né? Pensando que o mundo estava me vendo, né? Uma coisa horrível. Entrefechaste os cílios para vê-la entre as brumas azuis e a madrugada, e pássaros, as mãos foram colhê-la, agora mais amor e mais amada. Sem praia, luz e sol, e sem ternura, pouco desenho a giz numa aquarela. E fiquei espantado com a técnica, o rigor formal daquele trabalho. Eu digo, isso aqui é bem alguém que está querendo fazer uma brincadeira comigo. O César Leal ficou admirado com aquela verve, né, poética de Jaci, de Alberto. Aí botou um anúncio no jornal, eu quero conhecer esses poetas, não sei o que e tal, né? Aí todo mundo, a cidade toda ficou assim, né? Poxa, tem uns poetas lá em Jaboatão, em César Leal, apareçam aqui na redação e tal, não sei o quê. O César Leal botou uma notinha, né? Jaci Bezerra, aquela coisa, né? Deu um negócio de valor e tal. Jaci Bezerra, você nos enviou uma coroa de sonetos. É um trabalho de grande valor. Estamos dispostos a conceder uma página inteira aos seus versos. Identifique-se pessoalmente em nossa redação. Como nós estávamos nervosos, sabemos que César nos chama, a gente imagina que é para sofrer uma reprimenda. Aí quando eu cheguei lá, tinha uma cabeleira grande, assim, uma trunfa danada. É muito engraçado aquela coisa toda. E tímido que só, de doer, né? Aí eu vi o César assim, eu disse, quem é o poeta César Leal? Aí ele disse, quem é, menino? Quem é, menino? Aí disse, não, olha, peraí, não é isso não. Olha, eu fui tímido, aí o Alberto disse, olha, ele é o poeta Jaci Bezerra. Aí o César já deu as costas, né? Aí ele de repente virou-se e disse assim, você é o quê? Você escreveu aqueles poemas? Aí ele disse, aí eu olhei e disse, escrevi, eu pensava que era uma merda. E apresentou o grupo. Disse que aquele era Alberto Cunha Melo, que estava ali ao lado dele, o outro era um estudante de medicina, José Luiz de Almeida Melo, e o Domingos Alexandre. Eu vi que era um grupo grande. Vocês todos são de Jaboatão? Sim, então eu digo, então é o grupo de Jaboatão. Foi assim que eles receberam esse nome. E eu fiquei tratando com a ideia de grupo. Uma coisa curiosa, eu
nunca fui citado, a não ser uma vez, como membro do grupo de Jaboatão. Eu nunca me incomodei com isso, mas toda vez que saía nos jornais qualquer referência ao grupo de Jaboatão, sempre era José Luiz, Alberto, Domingos e Jaci. Eu estava fora desse grupo. Conhecemos o César e ele deu orientação sobre alguns livros que a gente devia ler de literatura, de história da literatura e tal. E a partir daí, o núcleo de Jaboatão, vamos dizer assim, foi surgindo, né? Foi se formando. Denominou-se inicialmente Grupo de Jaboatão, pelo poeta César Leal, passando a ser conhecido, por sugestão do historiador Tadeu Rocha, no Recife, como Geração 65. Eu preferia esse nome de movimento, Grupo de Jaboatão, ao de geração, porque geração é um conceito complexo, um conceito filosófico que geralmente implica em ser participantes da geração as pessoas de toda aquela época, em todo o país. E quando, na realidade, era um movimento de Pernambuco. O Esman Dias soube da nossa existência através do jornal lá em Olinda, onde ele morava, e que também já escrevia poesia. E chamou José Cláudio e mais um amigo dele, e foram para Jaboatão conhecer a gente, né? Certos de que, ao chegarmos na cidade, todos saberiam nos indicar onde achar Jaci Bezerra. Então perguntamos, passando meia hora indagando, e ninguém sabia quem era Jaci Bezerra, ninguém tinha o menor interesse por poesia. O que esse cara vem fazer aqui, meu Deus? Aí eles, olha, nós soubemos que existe um poeta aqui, Alberto Cunha Melo, Jaci Bezerra, você também, mas nós fomos à casa do Jaci e ele não estava, né? E disse, olha, Jaci foi para a cidade, ou seja, foi para o Recife. Mas ele não é o único poeta daqui. Então eu vou levar à casa de Alberto da Cunha Melo, cuja poesia vocês precisam conhecer. Aí eu digo até que foram os 3 reis magos, né? Que foram conhecer os cristos que tinham nascido lá. Alberto era de todo inédito naquele momento. Chegamos à casa de Alberto e ele traz um monte de poemas manuscritos, né? E eu lendo, com a cara de que aquilo para mim é surpresa, porque eu vinha em busca do decassílabo mágico de Jaci Bezerra. Então encontro poemas com a forma que me era de todo nova, né? E finalmente eu chego a um poema manuscrito que diz: o poema sai de mim, ou eu saio da vida. Rompo o cadeado das palavras na escuridão e ninguém sabe. E eu me arrepiei todo, olhei para ele e disse, rapaz, que poema. Que poema? O teu poema. E ele, na mesma hora, me ofereceu esse poema. Nós saímos de lá levando os poemas de Alberto. Minha pátria é meu coração, mas olho com pena as pálpebras verdes da bandeira da pátria se fechando por mim. E apareceu lá o Alberto Cunha Melo um dia com uma quantidade enorme de poemas, bem uma centena de poemas, todos feitos em octossílabos, ou seja, em versos de 8 sílabas. E um deles tinha um título, Círculo Cósmico. E escolhi o poema, inclusive papel e tudo, e preparei a edição, e saiu o primeiro livro de Alberto Cunha Melo. E a poesia de Alberto é pura imagem, pura figura, né? Puro som, né? Imagem e música. Alberto é o mestre dos octossílabos. Para esse público dos ermos, composto apenas de nós mesmos, um João Batistas a pregar, para as dobras de suas túnicas, seu deserto particular, os cães latindo noite e dia dentro de uma casa vazia. O grande trabalho é do amor. Sem bronzes, sem assinaturas, no ar do espaço, na hora do tempo, pólen de Deus nas criaturas. Não me cabe planificar as novas cidades. Por certo, cabe-me apenas contemplar e já é um grande trabalho. Principalmente para mim,
que para isso fui apontado lá do alto da infância, uma flauta como testamento. César viu isso. Ele tem vários discípulos de uma fórmula chamada retranca, que é uma espécie de estrofação do poema que ele criou como soneto. Bato na máquina emperrada, com rasura, o óbito da tarde. A minha obrigação na terra é só ler e olhar a cidade. E há talvez a vontade enorme em tudo de perder seu peso, ter a leveza de quem dorme, ser a lembrança no abandono, ou luz de estrelas se apagando. Poema nenhum nunca mais será um acontecimento. Escrevemos cada vez mais para um mundo cada vez menos. Sou pouco para tantos pedidos de socorro e pouco, muito pouco para ser socorrido. Sou pouco para amar os que têm merecido meu pouco amor. Se alguma súbita alegria retardar o nosso regresso, o inesperado companheiro marcará o nosso cartão. Tudo que levamos a sério torna-se amargo. Tão tarde que todas as moças livres já estão no mar. Tão tarde que a segunda-feira amarga já é pressentida. A 100 km por hora, solto a direção do automóvel para escrever alguma coisa mais urgente que minha vida. Devo, portanto, utilizar o vocabulário econômico do século. É proibido amar, fumar, pisar na grama. Mas gostaria que restasse algum tempo para dizer no poema as palavras súbitas de recompensa e remissão. Oh, meu Deus! Ele tem uma obsessão pelo ritmo na poesia. A poesia dele é altamente imagética, né? Ele tem, assim, versos com esse. Moro tão longe que as serpentes morrem no meio do caminho. Moro tão longe que as serpentes morrem no meio do caminho. Moro bem longe. Quem me alcança, para sempre me alcançará. Eu levei isso para César Léo. Então eu me lembro, sentado na mesa assim, ele começou a ler os poemas. De repente ele voltou para mim. Você está escrevendo uma poesia de primeira água. O Marcos Accioli é um poeta, de certo modo, pode ser um poeta clássico, porque ele cultivou algo relacionado mais ao mito na epopeia. Um grilo imita o mar com a sua voz. Ou o mar é um grilo verde que só canta. E rói o tempo com seu canto dói o som da água dentro da garganta. O Marcos Accioli é uma máquina extraordinária na produção de poesia. É um poeta com uma força de produção enorme. Noite e noite, sempre e sempre, nunca inútil, nunca em vão, dia a dia te aproximas mais e mais da perfeição. Não te falte uma esperança, nem te falte uma razão que, tecida por ti mesmo, faz nascer esta canção. Tece como se tecesses tua morte ou redenção, com amor e sacrifício, rapidez e lentidão. Eu ia publicando muitos na página do Diário de Pernambuco, outros eu ia lançando pela revista Estudos Universitários. À medida que eu ia publicando os livros deles, os pequenos livros, ia aumentando o interesse. Ele não só
fez publicar esses poetas, né? Primeiramente na página que ele dirigia, do Diário de Pernambuco, no suplemento literário, e depois na revista Estudos Universitários, tirando as separatas, às vezes até fazendo uma capa com o dinheiro do bolso dele. Meu primeiro livro, que é uma coletânea de contos que César Leal publicou na revista Estudos Universitários, fazendo uma edição em separata, com uma capa e tal, circulando realmente como um livro. Eu também tive poemas publicados por César Leal, mas nunca publiquei um livro pela editora da Universidade Federal de Pernambuco, como o Rodrigues publicou, e quase que toda a minha geração. Porque César uma vez escreveu sobre isso, ele disse que era uma questão de comunicação minha. Eu não tinha timidez, nunca procurei ele com um livro para ser publicado lá. Primeiro as pernas voaram de borracha de nada, o músculo leve, salto livre. A primeira pessoa que me publicou foi Audálio Alves, no suplemento cultural do Jornal do Comércio. Depois, claro, eu publiquei também no Diário de Pernambuco, César Leal. Da insônia da terra, ela veio como sombra, apacentando as margens. Desprendeu-se da desolação e uniu abismo e desespero. E continua navegando sem medo para uma ilha inexistente, habitada por um coração infinito. A poesia existe por si mesma. Uma vez publicado, ela anda sozinha. Se for um bom poema, ela vai iluminar. Se não, ela vai desaparecer. Eu morava numa pensão da Rua da Soledade, pensão de estudantes. E na pensão morava um rapaz chamado Eloy Melo, que era o editor e que foi o primeiro editor da turma. Bom, a editora nasceu por acaso. Nasceu numa mesa de bar, né? Naquela época éramos todos jovens, bebíamos muito. E as minhas amizades eram com os poetas, né? Os poetas, os artistas plásticos, né? Estavam quase sempre lá fazendo companhia, Eloy, discutindo literatura, Jaci Bezerra, Alberto Cunha Melo, Ângelo Monteiro e Fernando Monteiro, que na época era cineasta e também poeta. Eloy foi um editor de livros pagos com o dinheiro também do bolso dele, entende? Livros minúsculos, pequenos formatos, né? Chamados Lírica, né? A coleção Lírica. O plano era o seguinte: se publicaria aquela edição, vendesse a edição, e com o dinheiro a gente publicaria a partir daí individualmente. O primeiro pensamento foi fazer uma coletânea. O primeiro livro que eu participei foi esse aqui, Lírica, de Eloy Editor. Lassidão no corpo, todo amigo é morto. O amigo só toma a condição de amigo quando morto. Todo texto definitivo é ainda algo torto. Deu muito erro de impressão, a gente teve que corrigir, fez uma errata, depois teve que fazer uma errata da errata, porque saiu com erro também a edição. E assim tocamos. Eloy dizia assim, eu só acredito em escritor que quando começa a falar em literatura brilha o olho, né? E acho que naquela hora nós começamos a brilhar o olho. Quando o olho começou a brilhar, eu comecei a sentir que estava no caminho certo. Eu publiquei meu primeiro livrinho de poemas, que foi o Eloy Melo que publicou, o Lírica, né? O Eloy é um personagem importante no nosso meio. Agora começam a fazer justiça a Eloy, né? Aí eles acharam que deviam me homenagear botando o nome de Eloy Editor. E eu fiquei realmente orgulhoso, porque
Disse, não tem José Olímpio Editora? Então pode ter Eloy Editor. Tá bom. Eloy tem uma importância como editor que César também tem como descobridor, como revelador, como uma pessoa que revelou esses poetas, né? A geração 65, para mim, foi um abrir de portas. Porque eu era uma pessoa obscura. E, de repente, eu me torno famoso, né? Não por méritos próprios, mas eu estava no bagageiro da fama dos outros. Os animais estão morrendo na cozinha, no campo, onde estão por falta de imaginação. Os animais estão morrendo na cozinha, na luz do campo. Todos penetraram aos gritos e berros neste matadouro. E se fez o lançamento num teatro que foi fundado por um teatrólogo pernambucano chamado Hermílio Borba Filho. Esse teatro era o Teatro Popular do Nordeste. Foi um sucesso. A confraternização desses poetas era muito nas mesas de bar, porque era o refúgio que nós tínhamos diante das opressões da época. Sobretudo no TPN, que é o Teatro Popular do Nordeste, que ficava na Avenida Conde da Boa Vista, onde tinha a sede do teatro, que era dirigido por Hermílio Borba Filho, mas tinha um bar anexo ao TPN. Passava dos 40, com certeza. Uma mulher de muitas maravilhas. Nos primeiros anos, sentava-se comigo na bacia e os seios molhados tocavam no meu rosto. Como era um lugar de boa bebedeira, de bom se comer bem, eu gostava de ir para lá, e lá eu comecei a conhecer escritores, a conhecer pessoas. Líamos os poemas uns dos outros. E essa talvez seja a associação assim, mais feliz que eu faço da atmosfera da geração, sabe? Com esse intercâmbio, sei lá, essa troca de poemas para serem lidos. Todo mundo ia ao Pátio São Pedro e tinha um casarão lá, um pouco desabitado. Eu disse, a gente podia fazer um recital aqui nesse casarão. Toda solidão é pesada e fria, e fica leve e se consome, e deixa cicatriz quando quer posse, e beija um corpo sem saber seu nome. Nós fazíamos grandes recitais de poesia. Me lembro muito, Jaci, Alberto, eu, Alexandre, Domingos Alexandre, Esman Dias. Havia namorada, era Maria, que por amor lhe dava displicente à noite em chama o corpo adolescente. O amor curou-me de outros males. O amor fez-me tão louco como louco. O amor fez-me tão cômico. Porque o amor foi muito e eu fui tão pouco. Antes que os faróis de algum carro noturno iluminem as ruas, preciso rever o meu dia e chorar outra vez tantas cartas rasgadas. E por isso ele foi um homem assim, calado e só, talvez misterioso, mesmo ao bordar histórias para mim. Dele herdei o silêncio em que me movo e os meus pastos de antúrio e de capim. Era um tempo de grande atividade intelectual, que se discutia o tempo todo cultura e literatura, né? O papo era esse, a conversa era essa. Era arte, cultura, literatura. Em Farrapos, a cidade nem mais é só uma caricatura anônima grafada a carvão no muro de um terreno baldio, onde ratazanas escondem restos de sombras manchadas de giz.
Pois os pequenos destinos, curiosamente, se combinam com os familiares pedintes para definir, cedo ou tarde, o que faz um recifense ser do Recife. Se te dói na carne o brilho de minhas pedras de sonho, se te dói sob os ouvidos o sol dos clarins revoando, mais sofre meus estandartes, sem culpa te incomodando. A melhor forma de conhecer nessa época é conhecer-se através dos outros, né? É uma forma de se conhecer, né? Então a gente mostrava, trocava experiências, né? Literárias, né? Era muito comum isso. Quando o sino da memória dobrar a tempos perdidos e os dias todos ficarem nas lembranças esquecidos. Quando o sol da primavera tiver o peso do chumbo e as recordações da vida mergulharem mais a fundo. Quando a existência já longa, estendida em linha reta, penetrar dentro da névoa que termina a estrada aberta. Outros sinos tocarão, anunciando o final de um tempo que é sepultado aos sons do gasto metal. E outro tempo sem idade, sem passado e sem futuro, terá seu nome gravado na pedra cinza de um muro. Belo poema. Obrigado. Ô, Ângelo, tem um poema seu que eu acho intrigante, que fala em jogar uma mala no mar. É a vida que eu joguei fora, tem a impressão. Um poeta como você, não há nenhuma chance de ter jogado a vida fora. Né? Bem, pode ter sido uma imagem que seu inconsciente pudesse trabalhar. Atirei a mala sobre o mar, e o mar sobre a mala, e o mar sobre a mala se debateu. Mas por que atirei a mala, volume e razão me cala, pois nem sei como foi eu. Negra e súbita maré, depois se abre aos meus pés, e eis-me atrás dessa mala como de algo íntimo e meu. Até hoje procuro a mala e o mar não me devolveu. Muito bem. Não sei como é que tem gente que não gosta de poesia. Não é? Com Eric Clapton branco, aprendi um pouco de blues. O toque mínimo da guitarra, a busca de perfeição. Aprendi que música não tem pressa e o tempo é uma coisa a ser tecida. Com Robert Johnson, um preto, aprendi um pouco de blues. Que música é outra maneira de dizer silêncio. A minha viola foi feita do pinho, tirado no escuro que não dá cupim. Porém, dentro dela canta um passarinho que fez suas cordas de fino capim. As longas pestanas no braço polido escondem os olhos dos grandes botões. Tem seu cavalete na tábua embutida e a boca redonda de tantas canções. Escurecia e o dia era tão frio que cada rua era um desvão sombrio e nossos passos pelo calçamento, num compasso de mudo desalento, soavam como fuga para o eterno ante o cerco sem fim daquele inverno. A mão, o olho imortal que deu forma e simetria a ti, labareda clara. Dá-me teu fogo claro e me incendeia. Dá-me tua espada à noite e me defende. O que é preciso é viajar em redor do quarto e, na vigília do sono, navegar no ar. Navegar no ar. Navegar no ar. A vida não há. Deitou no horizonte a cor madura da sombra que buscou o tempo antigo. As paisagens do mar, a lenda impura, cada vez mais achado e mais perdido. Sempre eu notei uma diferença entre você e Alberto Cunha Mello. É que você é o poeta possesso, enquanto Alberto Cunha Mello é o poeta artífice. O poeta possesso é aquele poeta vidente, no seu caso, né? Na verdade, a única coisa que eu sempre quis ser na vida foi poeta, né? E para isso eu venho fazendo tudo até o dia de hoje, né? Lendo, escrevendo. Você utiliza uma
técnica extraordinária. Você usou sempre o soneto petrarquiano. Isto é, o soneto com 2 quartetos, os 2 quartetos, em que o primeiro verso pode rimar com o quarto e o segundo com o terceiro, ou pode rimar intercalado. Chegou largando as mãos na longa estrada, e abrasado de amor ficou na rua, buscando em vão a luz da madrugada. Depois você usa os tercetos, que é no terceto você pode utilizar várias formas de colocação do verso. Por exemplo, o primeiro terceto, o verso do primeiro terceto, vai ter uma rima com o verso do último terceto, sexto lá embaixo, rimando os dois em dístico, os dois de cada terceto, quer dizer, um primeiro, um verso, depois 2 emparelhados, depois novamente aquele verso. Só então foi ternura e foi abraço. A paisagem deixou vazia e nua. Para que tantas cores neste espaço? Eu lhe chamei de poeta possesso, né, da classificação. Enquanto Alberto Cunha Mello era o poeta artífice, aquele que trabalha no poema com rigor, procurando as palavras. E que silêncio será esse que cai assim antes de mim? Fauna marinha, gestos lentos de anjos calados golpeando, um polvo em fúria que me espera sob os sonhos. Há quanto tempo? Repita sempre que puder, sem nenhuma pose, que os donos devem aumentar esta sala ou então juntar todas as mesas. Antes de tudo, deverá manter a naturalidade do estômago e só aceitar a flor multívoca do couve. Voltaste como um grande amigo e por trás de mim colocaste as tuas mãos sobre os meus olhos, mas não foste reconhecido. Pouco depois, quando as palavras fluíram fáceis, novamente eu compreendi que estavas perto e meu poema foi crescendo. Algum amigo, talvez o único, aconselhará o combate. Mude de amigo, se não pode mais, nunca mais, mudar de vida. Da amada nem se fala, tudo que ela deseja para si. Mude de amada se não pode mais, nunca mais mudar de vida. A poesia não é mais feita de água de colina indulgente. Mude de verso se não pode mais, nunca mais mudar de vida. Eis o que é jovem a cada lembrança, porque não tem data e série para envelhecer. O que hoje recebes não pode ser devolvido. Belíssimo poema do meu amigo Alberto, um dos mais bonitos. De fato, eles tinham razão quando reclamavam que eu só publicava novos poetas. Aí comecei a publicar também sobre ensaios. E aí quando apareceu o Maximiano Campos. A prosa de Maximiano Campos é uma prosa extremamente poética. Maximiano Campos era essencialmente prosador. Mas quem já se deteve na sua obra mostra que a poesia talvez seja o cerne de todo criador. Se me perguntassem, eu diria: vencer a solidão é a nossa maior tarefa, domar essa fera que nos fere, enjaula e nos inquieta. Ele preparava a alma para escrever. Ele era um homem de profundas leituras e ia preparando um enredo. E quando escrevia, ele escrevia um livro em 20 dias. E depois ele reescrevia esse livro. Era a forma dele escrever, como fosse uma grande catarse. O Maximiano Campos entrou também no grupo com muita força. Nascer de novo, e ser alegre e ser feliz. Voltar ao mundo cheirando a jasmim, com a madrugada, iluminando tudo, rompendo as trevas, do princípio ao fim. Havia uma necessidade visceral dele escrever. Escrever para ele era uma forma de recrucificação, um grande compromisso com o escritor. Ele não transigia na literatura. Se nós olharmos as pessoas que pertencem à geração de 65, verificamos que todos eles construíram, de certo modo, uma obra.
obras que são definitivas dentro da história da literatura brasileira. Sobe-se por escadas esquecidas do mundo, suspensas como os jardins, velhas como o dilúvio e altas quais suas águas. Mas serão, de fato, escadas. Vai-se por um buraco cheio de um vazio que cresce para cima, em negra luz de oca altitude conhecida por raros intrusos. Mas não será esse o útero de tudo? Não sair do campo poético. Só viria a sair para a prosa, de volta ao campo ficcional, em 95, quando eu comecei a escrever um romance chamado Aspades, ETs, etc. Nunca cairá o véu rendilhado, tecido fácil da nossa dúvida solícita, sempre próxima para nos puxar pelo ombro, desde que há solidão. Não há solução, senão a de sermos fraudulentos, fervorosamente. Todos os meus sentimentos pararam na infância. Desde o momento em que subi ao casarão para proteger a mãe que matou o pai. Aquela não é uma forma de proteção? Que seja. Tudo bem. Tanto faz. Devo dizer logo em minha defesa: a mentira é uma das melhores qualidades do meu caráter. A literatura moderna já não é mais só contar uma história. É montar uma história como o cineasta faz. Os cortes de cena, o corte de diálogo, sai um diálogo para entrar um cenário. E aí tudo isso a literatura de cinema me deu. Quer dizer, eu não conheço cinema, eu conheço a literatura e a literatura romance. Sempre que eu começo um romance, eu tenho a sensação de que não vou terminar. Não vou ter forças. Não é que eu vá morrer, não é que eu vou me acabar. Não é que eu não vou ter forças. É que eu não sei mais. Como é que eu faço isso? E assim, todo dia escrevo um pouco, né? Se eu estiver escrevendo, eu não tenho tempo de arrumar nada. Meu livro, isso aqui é meu mundo, isso aqui é meu universo. Isso aqui é a minha maravilha. Eu gosto tanto disso aqui que é como namorar. Tem dia que eu me sento aqui só para namorar, olhar para livro. Fazíamos um exercício de perambulação, um exercício nômade, não só pelo Recife Antigo, pelo Parque de São Pedro, pela Guararapes, que era ali onde pulsava o coração do Recife, o centro. A gente se reunia sempre, quase todo dia, no final da tarde, ali no Savoy, para ficar tomando cerveja e discutindo sobre poesia, trocando, mostrando qual era a produção que cada um estava fazendo e tudo mais. Tinha o Bar do Gregório, aquelas coisas que estão lá no poema do Carlos, né, do Carlos Pena. Né? E a gente frequentava o Savoy. Por isso, no Bar Savoy, o refrão tem sido assim. São 30 copos de chope, são 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados. A bebedeira poética e a bebedeira etílica, as duas coisas se juntavam muito bem. Né? Aliás, sempre foi assim, quer dizer, o mundo artista sempre foi um mundo marcado pela boemia, como se diz, né? Beber, beber sem parar, sem esconder, escolher hora ou vez, o vinho, a fé, a poesia, numa só embriaguez, como ensinou Baudelaire, ai, ai, ui, ui, nosso grande irmão francês. Os poetas invadiram não só os bares, mas as ruas, avenidas e até mesmo os becos sem saída, com essa preocupação de uma certa ou incerta com uma participação diante das perplexidades de um clima de ditadura, de censura. A gente nasceu para viver em liberdade. Aí, de repente, você vive num clima de relativa liberdade,
os poetas declamando, namorando, paquerando, fazendo poesia, e de repente vem uma repressão pesada. Quanta coisa foi, preciso aprender. Vou morrer trancado. Corro! Olha as fechaduras, os cadeados, as ferramentas. E imploro que abram. Façam isso por mim. Você sabe que geração 65 coincide exatamente com o golpe militar de 64. Então, tanto o nascimento quanto o desenvolvimento e amadurecimento da geração se dá dentro do golpe. Eu fui o primeiro estudante preso em Garanhuns pela ditadura. E quem me salvou dessa prisão foi o bispo da cidade, que já me conhecia, e conhecia o que eu escrevia, e tinha uma amizade comigo. Mas aí eu vim morar no Recife, a ditadura demorou muito tempo. Em 68 eu fui preso também aqui, porque atuei no diretório da Faculdade de Letras, de Filosofia na época. Quando eu fui preso, em 1971, nos 8 anos, 43 dias e 19 horas que eu passei, eu acompanhava pela imprensa e recebi livros. Eu recebi um livro de presente de Ângelo Monteiro. O livro conseguiu entrar e eu arranquei a dedicatória, a página da dedicatória, e guardei camuflada para não incriminá-lo, que havia batidas e podia incriminá-lo, né? Esse é um dos episódios mais inquietantes e mais dolorosos que a geração teve que enfrentar. Como teve que enfrentar muitas das situações em reuniões, né, que foram acabadas pela polícia. Então, a esperança era maior do que a realidade, né? Então, o choque de realidade foi muito grande, né? Pobreza de liderança, pobreza de projetos, isso em todos os níveis, né? Ângelo chegou a ser preso, né? Ângelo foi, ele, coitado, com um pacote de livros na estação rodoviária, que era ali perto de Cinco Pontas, uns policiais civis, né? Ao vê-lo, acharam que ele era um tipo perigoso. Então, Ângelo foi levado por eles. E que história é essa de proclamação do Verde? E Ângelo disse, é uma homenagem às Forças Armadas Brasileiras e à bandeira brasileira. A gente tem que olhar quando o Ângelo saía da casa do estudante e descer para ir buscá-lo. Porque se o rapaz encontrasse ele, dava voz de prisão e fazia qualquer tipo de maldade. Quer dizer, os milicos parece que não gostavam de poesia. Ângelo Monteiro, para que tempo escreves? E sob as armadilhas dessa luz vulnerada não se vê mais regresso. E as imagens das telas, empolgadas do dia, a que público morto fala hoje a poesia? Pronto. Eu acho que é uma pergunta que a gente devia fazer sempre, né? Para que público morto fala hoje a poesia? Isso, você acreditar que pode mudar, que pode fazer, que pode desfazer. Essa é a maior fase da vida da gente, é essa fase. Eu acho que todo mundo vive isso. Quando a gente pensa que pode fazer alguma coisa, pode mudar, não é? Fantástico. A força das baionetas não impede o processo cultural. As noites de sábado dos poetas alimentam a resistência dos patriotas. Então, todo o esforço de fazer com que a literatura sobreviva, mesmo que não seja com temáticas claramente políticas, isso é um esforço de resistência cultural saudável. Entendeu? Os poetas insistindo em fazer sua poesia. Alguns quarteirões andarei ainda para chegar ao parque, onde pássaros mudos se curvam, indiferentes à agitação das acácias. Essas coisas da infância para sempre perdidas na convulsão do tempo, esses restos de esperança que teimam em resistir, contaminando os sonhos e a vertigem para o nada.
Os que pertenciam à esquerda festiva eram criticados, mas era a esquerda mais gostosa. Eu nunca tive vocação para ir para dentro do mato, pegar arma e sair matando gente ou levando tiro, né? Então era uma beleza ficar fazendo a revolução no bar, né? A gente assassinava presidente, a gente assassinava ministro, tomando porres homéricos, depois ia todo mundo para casa feliz. Porque a nossa loucura e a nossa imaginação, ela é muito mais ampla. Mas não é justo dizer que a geração 65 não tinha uma ideologia política. Tinha sim, agora os tempos eram muito difíceis. Apesar de estarmos falando de anos da ditadura militar, eu tenho uma recordação de noites mais livres, sabe? De dias e noites mais livres, paradoxalmente, por paradoxal que isso pareça, entende? Apesar de tudo, havia uma resistência, um movimento de resistência cultural. Não somente os poetas poetavam, mas os músicos faziam shows de bossa nova participante, de canções de protesto. Minha forma de protesto foi deixar o cabelo crescer, usar roupa espalhafatosa, deixar de trabalhar nos trabalhos convencionais, entendeu? Ter um comportamento assim mais ligado a um comportamento que não era o padrão da época, não era coisa considerada de família, né? Seu Valdir, o senhor magoou meu coração, fazer isso comigo, seu Valdir. Isso não se faz, não. Eu trago dentro do peito um coração apaixonado batendo pelo senhor. O senhor tem que dar um jeito, senão eu vou cometer um suicídio nos dentes de uma filha e vou morrer. Seu Valdir, meu amor. Seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz, não. Eu trago dentro do peito um coração apaixonado batendo pelo senhor. O senhor tem que dar um jeito, senão eu vou cometer um suicídio nos dentes de uma filha e vou morrer. Seu Valdir, meu amor. Eu tenho um amigo que diz que é a única música que fala em ofídio, né? A única música brasileira que usa a palavra ofídio. Esta cidade que se alarga em leque azul de seda e laca, em girassóis de ouro e brasa, em ventanias desatadas, esta cidade que se alarga em mangue cinza e praia acesa, em manga aberta sobre a mesa, em moça aberta sobre a cama, esta cidade que se expande em praça, várzea e avenida. E são coisas muito absorventes, né? Tanto a literatura quanto a música são universos riquíssimos. É uma geração de poetas profundamente líricos. E a poesia lírica é a voz da subjetividade. O mundo entra em nós de modo objetivo. Nós vemos o mundo, ele ingressa em nós e dentro do nosso espírito, aquilo é transformado e é expresso em poesia pela voz da subjetividade, que é a voz primeira da arte, né? Da subjetividade. Então aparece de uma forma muito variada em todos eles. Mas a nossa geração 65, ela é uma geração, e ela não é apenas cronológica, porque ela tem identidades. Agora, essas identidades não são de estilos. São respostas pessoais e particulares a uma realidade e um mundo em que todos convivíamos. Estou magoado com o mundo. Ninguém me ofendeu, ninguém me magoou, ninguém me maltratou, mas estou magoado com o mundo. Esta cidade que empaca fica implástica, imóvel, impossível. Submersa mantém o homem entre paredes, galochas e capas, contido. Se cessa, se serra, se cerca, se caça, se embaça, numa dura serração líquida que a liquida. O sol do Recife, de arame e silêncio, eis se imobiliza no seu claro ciclo. Já não mais navega sobre a superfície da palavra clara. Um recifense, a primeira coisa que faz é se adaptar ao mais previsível, pequeno destino possível. Assim como quem sabe que vai avistar
os mesmos mendigos, nas mesmas esquinas. Se você pega Jaci Bezerra e Marcos Acioli, você vai observar a extrema fidelidade ao domínio da estrutura clássica. Um se dedica à questão épica e o outro, que é o Marcos Acioli, e o outro se dedica mais a uma questão mais interiorizada. O de olho nos teus olhos eu cortei, com as lâminas das pálpebras, os restos do sol na tua sombra e pratiquei meus desejos e taras encobertos. Aprendi com o mar a ser constante e a aceitar sem pudor as coisas frágeis, a fazer da inconstância dos instantes lembranças o mais possível perduráveis. Se você já vem pegar Ângelo e Alberto, então você já vai ver também elementos em comum. Aí alguém poderia dizer, mas como? Ângelo tem uma poesia mística, Alberto tem uma poesia social. Tem elementos em comum, porque o misticismo nunca excluiu o social, não é? E eles têm um domínio também do verso livre. De um tempo em que os meninos não procuram outros nomes além dos nomes seus, e nas conversas cheias de futuro, nenhum fim vislumbravam no adeus. Alberto, de fato, por uma denúncia social. Com seus pássaros, ou a lembrança de seus pássaros, com seus filhos, ou a lembrança de seus filhos, com seu povo, ou a lembrança de seu povo, todos emigram. Domingos Alexandre, que também vem do grupo de Jaboatão, uma pessoa de cultura clássica, publica pouco, mas também voltado para essa questão do domínio, né, clássico e mais interiorizado. As pessoas envoltas em seus mantos passavam uma profusão de espantos, perdendo-se de vez por trás dos muros, em busca de lugares mais seguros. E o céu baixava com indiferença, a nublada carranca, a noite imensa. Zé Mário Rodrigues sempre foi um grande poeta do verso livre, do chamado livre, entre aspas, né? Que às vezes dá mais trabalho do que o de forma fixa, a alguns poetas. Então ele tem uma fluidez e sempre teve muito impacto a poesia dele e sempre participou de recitais. Amiga, sinto o cansaço de me dispor à morte. O cansaço de estar aqui e de poder sair daqui levando o cansaço no bolso, na gola da camisa, na sombra que oculta o abismo entre meus pés e minha cabeça. Zé Carlos Targino, que é uma das pessoas mais recolhidas, tímidas, né, que nós temos na geração, e autor de uma poesia que fica ombro a ombro com grandes poetas. O paraíso do discípulo, como camélias em movimento, não admite nenhuma doutrina, embora tenha raramente visível uma luz ao longo dos mundos que agonizam. José Rodrigues de Paiva, fala-se pouco no nosso querido português, que fica numa situação difícil. Como é que você se insere, assim, como um estrangeiro, dentro dessa geração tão brasileiríssima e pernambucaníssima como é a geração 65? Nunca colocaram diante de mim o fato de eu ser português e estar querendo me inserir numa geração de autores pernambucanos. Eu sou tão pernambucano, tão brasileiro quanto qualquer outro integrante da geração de 1965. Stand by. As velas estão acesas nos pubs de Estocolmo. E então ele me abraçou e disse que eu era tudo em meio à legião de sombras absurdas. O que é comum em nós? Era essa disponibilidade de entrega à poesia.
É o ato de estar fazendo, né? Uns estão publicando mais, outros estão publicando menos, mas não importa. A geração realmente marcou muito a vida de Pernambuco, a vida cultural de Pernambuco, mas muito também a minha vida e a vida da Livro 7. Era muito forte o movimento em torno da Livro 7, a livraria de Tarcísio Pereira, né? Era outro ponto de encontro muito grande. Então se criou ali a Academia da Calçada. E chegavam aqueles novos poetas querendo se encaixar naquele grupo, né? Ô, Tarcísio, que hora eu encontro Jaci Bezerra por aqui? O dia se abre como um livro novo. E nele, muito mais do que uma imagem, dorme o seu corpo, onde o verão faz pouso e o tempo conta notícias de viagens. Eu costumava frequentar lá, Livro 7, às tardes, né? A gente encontrava com todo mundo, né? O pessoal da geração já era uma obrigação lançar ali, né? Então, o maior lançamento que nós fizemos, Marcos Acioli e Raimundo Carreira. Juntei esses dois monstros sagrados aí e botei no dia só, né? Eu lancei o meu primeiro livro na Livro 7, no mesmo ano em que me casei, em 79. Você é meu personagem predileto. Não vale a pena, enfim, dramatizar. A cidade mudou. E quem devolve os fins de tarde à mesa do Mustang, os encontros no bar da Livro 7, o estrogonofe da cantina Star. Feche esse livro e não abra os e-mails. Todo o meu erro foi pensar demais. Eu, desde que me formei, trabalhava na Fundação Joaquim Nabuco. E lá tinha várias pessoas que eram da geração. Tinha Jaci, Alberto, Vila Nova, Carreiro trabalhou um tempo lá. Eu conheci Alberto da Cunha Melo e Jaci Bezerra, no então Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais. Aí eu fiquei absurdamente apaixonada pelo poema político, forte, contundente do Alberto Cunha Melo e pela lírica de Jaci Bezerra. Ouvi falar na geração 65, quando a minha tia Celina de Holanda, depois dos 50 anos, resolveu escrever poesia, né? E aí ela estava sempre associada a esse pessoal dessa geração que eu só via assim, passando pela casa dela, né? E ali na sala, lendo poemas e tudo mais. Com o primeiro eu conheci mais Jaci. E aí ele me deu o livro. Jaci tinha essa história de dar livro às pessoas e tal, e coordenador do curso de pesquisa. E aí tinha a Lavra da Vida. Eu aí musiquei a Lavra da Vida. O lavrador aprende com a pedra de mó, acesa, inchada, fende, defende o canto só. Defende, não dê pedra, a áspera e dura horta inchada, suca a pedra, a vida acesa brota, arada a pedra oura, a mão mesmo doída, a safra da lavoura, doce safra de vida, a vida não divida, o lavrador a horta exige toda a vida, dar vida à pedra morta. E aí surgiu numa cachaça a ideia, por que é então que a gente não faz cota e não se publica? E as pessoas, os poetas, não se publicam. Aí como é que a gente faz? Bom, a gente prepara tudo, bate na máquina, corta, prega no papel e depois a gente roda aqui na fundação. E aí se pensou nesse nome, Pirata, que não tinha o peso que hoje ele tem. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. É pirata porque a gente rodava na máquina da fundação. É pirata por vários motivos, né? Cada livro, ele
girava em torno de 300 exemplares, né, Nilza? A gente fazia 300 livrinhos, encapava, encadernava, fazia tudo direitinho, né? A proposta era que o escritor, o poeta, ele teria que ser o operário do livro, não é? Botava cola, quando a cola secava, virava a costura, né? E aí depois é que a gente colava a capa e fazia o detalhe final da lombada. Isso tudo era feito num movimento giratório, em torno de uma mesa. E aí depois, tome livro, tome livro, tome livro. Como a gente não tinha dinheiro para costurar os livros, a gente serrava as lombadas com serrote, tá? E Alberto era muito desajeitado, né? Olhe, já se fazia mais a montagem dos livros. E Alberto fazia release para jornal. Nos lançamentos eles dois não faziam era nada, sabe? Eram as mulheres que faziam. A primeira levada de livros foi na Livro 7. Foram 7 livros. O pessoal de Jaboatão e mais algumas outras pessoas. E o grande poeta Tobias, Arnaldo Tobias, foi o primeiro que foi publicado pela Pirata. Os lançamentos da Pirata eram verdadeiras orgias culturais. Sou pirata, solitário, sem mais nada, sem bandeira, sem espada e o mar pra viver. As edições Pirata, elas nasceram de todo aquele elan que movia a geração 65. Isso se deveu também muito à liderança de Jaci e Alberto, né? Sim, que Alberto dizia, minha filha, você precisa ler poesia, porque poesia é a ciência do mundo. Para não sofrer mais, ei-la pousada nos raios cor-de-rosa de uma estrela. E digo, sem que ninguém me ouça, minhas rosas, estou morrendo. O medo cria músculos e sólidos ossos nas nuvens do céu. O medo aumenta o perigo e diminui os homens. Com seus pássaros, ou a lembrança de seus pássaros, com seus filhos, ou a lembrança de seus filhos, com seu povo, ou a lembrança de seu povo, todos emigram. Com seus pássaros, ou a lembrança de seus pássaros, com seus filhos, ou a lembrança de seus filhos, com seu povo, ou a lembrança de seu povo, todos emigram. A minha geração tem com Alberto da Cunha Melo uma relação de muito, muito amor, de muita fraternidade. Dizem que meu povo é alegre e pacífico. Eu digo que meu povo é uma grande força insultada. O primeiro canal de apoio que nós tivemos, o canal que nós fizemos foi de Alberto da Cunha Melo. O meu primeiro livro, junto com Eduardo Martins, foi apresentado à imprensa com um bilhete dele. Uma das épocas mais interessantes do ponto de vista da efervescência de cultura nesta cidade foi a década de 80, porque aí estava a Pirata, os Independentes, a 65. Morre o poeta, morre a alegria, morre tudo o que flui, morre a poesia, morre o poeta e morre o mundo inteiro. Precisamos ouvir-te de perto como antigamente,
voltar a cruzar o vinho magro de nossos copos, antes que se apaguem as últimas lâmpadas do cais e o Recife comece a crescer outra vez sobre o arco mais curvo de nossos ombros. O mais terrível de nossa geração é termos chegado à conclusão de que Amor, não vale tocar para as serpentes deste vale, soprando aos lábios tubo tão pequeno. Por isso eu tenho em carne viva a língua, que em vez de flauta eu toco a minha víbora e bebo, mas destilo o seu veneno. Estou para perder o já perdido. Estou para encontrar o fogo que não arde. Não me perco de ti, postiça tarde. Tarde perdida em si, sem ânsia de morrer, nem de viver na lua que surgir. Tarde de um tempo inteiramente cego, tarde que eu nego. Eu acredito que às vezes o poeta, quando escreve um poema, muitas vezes ele não tem nem consciência daquilo que ele está dizendo no poema. Exatamente. Vou defender a minha parte no infinito. Eu quero ter o grão do eterno que me cabe. Não direi uma só palavra, não cantarei versos. Não é necessário dizer nada. O segredo do infinito é o silêncio, o absoluto silêncio. O poeta não bebe mais. Se continuasse, ia fazer igual a Tarcísio Meira César, que tinha nome de ator e imperador, mas matou-se com cachaça. Ele era de Patos, na Paraíba, e vinha de uma família de suicidas. Gostava de contar que o irmão havia tentado e não conseguiu. O pai foi visitá-lo no hospital. Meu filho, você me mata de vergonha. Bebendo água, isso é uma traição à geração. É água? Rapaz, eu acho vocês incríveis. Vocês sabem, o Zé Mário sabe todos os poemas dele de cor, você também. Marcos Acioli. E Ângelo. E Ângelo. Foi eu e você que não sabe. Hein? Só nós dois que não Só sabemos. nós dois, né, rapaz? Nós temos uma memória... Só nós dois que não sabemos. Eu acho que nós devemos... É uma pluralidade de dicções, de modos de escrever e de pensar o mundo. Dentro desse lirismo, vamos dizer assim, mais afetuoso, mais assim, amoroso, eu diria que há um desejo de criar uma linguagem. A geração 65 é uma geração que a história literária do Brasil ainda vai mostrar a sua dimensão. A geração é muito ampla, assim, muito diversificada em estilos, né? A geração foi caracterizada mais por uma referência cronológica e pelo fato de ter sido iniciada a divulgação através do suplemento por César Leal, mas não tem uma temática comum assim, né? Sou pai dessa geração. O pai dela sou eu mesmo. Isso todo mundo sabe. E se ainda houver amor, eu me apresento. Depois do ritual, me comunicou. Tua clara alegria, quando longos à tarde, girassóis estivais. E seu olhar atravessou o tecido, a estepe noturna. E ao estender as mãos para receber o convidado, Percebe então que em cima de tudo isso, a noite tomba no auge do seu vício. O vício das palavras encantadas que os meninos trocavam sobre o mundo. E eu que reli e ouvi tuas palavras, aprendi que só valem a pena as palavras que mudem a cor do dia. O tempo unido ao tempo, ao fazer seu garimpo, não deixará que o vento separe o 6 do 5. Dizem que meu povo não sabe escovar-se nem escolher seu destino. Eu digo que meu povo é uma pedra inflamada rolando e crescendo do interior para o mar.
correr mais riscos do que eu. Hey man, pobre de quem não percebeu. Hey man, você precisa correr tanto risco quanto eu. Hey man, pobre de quem não se perdeu. Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo. Corpo suado e maneiro, ela me viu e não se escondeu. Uma sensação me deu, não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Hey man, a vida é feita de pedaços do céu. Hey man, pobre de quem não teve o seu. Hey man, a vida é feita de pedaços do céu. Hey man, pobre de quem não teve o seu. Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo. Corpo suado e maneiro, ela me viu e não se escondeu. Uma sensação me deu, não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão, não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão, não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz não. Eu trago dentro do peito um coração apaixonado batendo pelo senhor. O senhor tem que dar um jeito, senão eu vou cometer um suicídio nos dentes de uma filha e vou morrer. Seu Valdir, meu amor, seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz não. Eu trago dentro do peito um coração apaixonado batendo pelo senhor. O senhor tem que dar um jeito, senão eu vou cometer um suicídio nos dentes de uma filha e vou morrer. Eu falo tudo isso, pois sei que o senhor está gamadão em mim. Eu quero ser o seu brinquedo favorito, seu apito, sua camisa de cetim. Mas o senhor precisa ser mais decidido em demonstrar que corresponde ao meu amor, pode crer. Senão eu vou chorar muito, seu Valdir, pensando que vou lhe perder. Seu Valdir, meu amor. Eu falo tudo isso, pois sei que o senhor está gamadão em mim. Eu quero ser o seu brinquedo favorito, seu apito, sua camisa de cetim. Mas o senhor precisa ser mais decidido em demonstrar que corresponde ao meu amor, pode crer. Senão eu vou chorar muito, seu Valdir, pensando que vou lhe perder. Seu Valdir, meu amor.